Mas Jesus veio para mostrar para nós que era possível alguns sinais, algumas coisas acontecerem na nossa vida para servir de lição, para servir para mostrar para nós que é possível superar. Jesus, se você for analisar o que ele passou, as situações que ele viveu, eram situações para ele abandonar tudo, mas ele precisava cumprir a palavra de Deus por causa de mim e de você, porque nós estamos reunidos aqui hoje. É porque Jesus nos deu este privilégio. Então Jesus olha para esse homem, Jesus pergunta para você hoje, você crê, você acredita que Jesus pode mudar, você acredita que Jesus pode fazer algo diferente? Responda para você dentro do seu coração, dentro da sua sinceridade. Não precisa falar para mim, não sou eu que vai resolver o seu problema. Quem vai entrar nessa situação, que vai tirar o medo, que vai tirar a tristeza, que vai tirar a dor, que vai tirar a depressão, que vai tirar a tristeza. Isso que te aflige é Jesus. Jesus, ele vai entrar na porta do seu coração. É isso que Jesus está dizendo. É a porta do coração. Porque se você deixar os traumas, as decepções do seu passado, fica querendo voltar e te acusar, e te apontar, e te dizer, não. Mas Jesus, quando ele perdoa os nossos pecados, ele nos coloca em condição novamente de renascer de novo. Jesus vai entrar com o homem, lá em João capítulo 3, Nicodemos chega, Senhor, ele vai questionar Jesus acerca, Jesus vai dizer, olha, é necessário que o homem nasça de novo da água e do Espírito. Quando Jesus está dizendo, ele vai perguntar, eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe novamente? Ele falou, não, da água e do Espírito, para que você possa começar do zero. Agora eu vou te ensinar como tem que ser feito. A palavra de Deus, ela é conservada, Jesus é conservado. Tudo que foi feito ao passar dos anos, em 2017 anos tem sido feito, é que Deus tem conservado para que mais pessoas possam ter entendimento, porque não dá para se falar de uma coisa que não se entende, não dá para se falar de uma coisa que não se conhece, não dá para se falar de uma coisa que não temos conhecimento. Então Jesus, ele veio trazer o entendimento para nós. Deus sabia que a raça humana teria dificuldades. Deus sabia que a raça humana chegaria em pontos em que ela se dividiria, em que ele queria, cada um talvez tensionasse para um lado, mas ele deixou a referência máxima, que é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele mostra, ele nos orienta, ele nos instrui, ele nos capacita. Porque quando Jesus entra na vida de alguém, nunca mais ele vai ser o mesmo. Deus vai dizer que repreende o espírito mudo e surdo, para nunca mais ele ser atormentado. Esse jovem, a Bíblia vai dizer aqui, ó, e tendo ordenado, saiu dele, e espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. Nunca mais esse mal afligiu aquele rapaz. Nunca mais entrou nele. Nunca mais, porque quando Jesus entra, ele guarda. Jesus protege. Deus, a Bíblia vai dizer que Deus tem o nome de cada um escrito na palma das suas mãos. Nós não conseguimos calcular Deus. Não existem medidas. A Bíblia vai dizer que a terra é escabelo dos seus pés. A pontinha dos pés de Deus pega na terra. É como nada. Deus vê nós como pequeninos gafanhotos. Deus, nós, quem um gafanhotinho perto de nós, somos nada. A Bíblia diz que Deus conta as águas do mar na concha da sua mão. O que nós olhamos a imensidão de um mar, o poder de criação do que Deus tem. Porém, Deus faz algo, como eu disse no início, o livre-arbítrio. Pessoas que se direcionaram para Deus, pessoas que se voltaram para Deus, pessoas que quiseram Deus. Deus fizeram, porque Jesus vai dizer assim, aquele que não deixar pai, mãe, irmão, por amor de mim, não é digno de mim. Mas aquele que deixa, como esse pai deixou, que foi lá, que superou todas as barreiras, as suas dificuldades, para conduzir o seu filho para chegar até aqui, vai ver que antes dele chegar até Jesus, o mal novamente manifesta. A Bíblia vai dizer que ele cai antes, porque o mal não quer deixar que o pai aproximasse, que Jesus chegasse, porque quando Jesus tocava, algo diferente acontecia. Glória a Deus. Nós depositamos a nossa confiança em Deus. Deus faz coisas que nós não podemos imaginar. O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. A Bíblia vai dizer no Salmo 20, versículo 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Deus, ele tem o prazer, a capacidade de fazer coisas sobrenaturais. Alguns ensinamentos que temos, que foi trago, que foi orientado, às vezes até na nossa nação, como vemos aí a corrupção, hoje, politicamente, até os ensinamentos bíblicos, até o ensinamento de algumas coisas que deveriam ser corretamente ensinados, foram corrompidos. Por isso Deus levanta e faz reformas, o que nós chamamos reformas protestantes, para trazer a luz da Bíblia. Na verdade, muitos pensam que nós
é que saímos do catolicismo, mas é o catolicismo que saiu de nós, cristãos. Começa lá se Jesus, a Bíblia vai começar, Jesus, os 12 discípulos, vai começar a pregar, vai propagar o Evangelho vai crescer. As pessoas veem que naquela época o Evangelho está em grande proporção. Levanta-se então um imperador chamado Nero, a história vai dizer do imperador chamado Nero, que agora ele chega e vê que ele não consegue parar o cristianismo. Muitos cristãos já foram jogados dentro do Coliseu Romano, muitos já foram queimados, muitos já foram arrastados pelas ruas, muitos já foram decapitados. Mas quanto mais fazia isso, mais se crescia, mais se avançava. Então Nero faz um decreto, ele fala que a partir de hoje, todo mundo vai ser crente, todo mundo vai servir a Deus. Aí você pensa, não, Marcos, isso é bom. Não, isso não é bom. Porque Deus não quer que ninguém nos sirva obrigado. Deus não é tirano. Evangelho não é ditadura. Servimos a Deus por amor. Aprendemos a amar a Cristo. Aprendemos a servir a Cristo. Aprendemos a valorizar a palavra de Deus. Aprendemos a honrar. E Deus, olhando para as nossas intenções, os nossos corações, aí Ele entra. E quando Deus vê alguém que tem necessidade, sede, que olha e para e começa a avaliar, Ele vai ver que existe algo diferente. Existe algo transformador no Evangelho. E quando passamos a acompanhar, sermos cristãos, sermos a sombra de Cristo, Cristo vai nos ensinar agora de que forma Ele quer. Às vezes nós chegamos em situações quando nós fazemos oração do Pai Nosso, que vai, aqui na oração modelo, em que Deus vai nos ensinar. Talvez quando chegamos na parte, está lá que nós vamos santificar o nome de Deus, mas quando vamos chegar na parte em que perdoa-nos, assim como nós perdoamos, aí nós entramos em choque. Mas Jesus vai dizer, é possível perdoar. Quantos eu não perdoei? Quantos eu não tive a oportunidade? Quantas pessoas que quando Jesus passava na via dolorosa, cuspiram o seu rosto? O cuspe, para quem naquela época era o ato mais humilhante que existia, era alguém levar a cusparada. Era o ato mais humilhante dizer que aquela pessoa era como um nada, que era um imundo, que era nojento, era como um porco. E Jesus levou, mas quando Jesus está lá na cruz levantado, ele vai dizer, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Muitas das vezes nós agimos sem consciência, sem entendimento, sem saber realmente o que Deus espera de mim e de você, sem saber realmente que posição nós temos que tomar. Então, quando nós entendemos o que agora temos que fazer, Deus vai nos direcionar, Deus vai nos dar direção. Jesus vai pegar os discípulos e vai os ensinar durante 3 anos. Discípulo não é aluno. Aluno é diferente. Você põe um aluno lá, ele aprendeu, não aprendeu. Discípulo não. Discípulo é para a vida inteira. Um discípulo bem formado, ele vai ficar para a vida inteira. Os discípulos ficaram para a história. Eles ficaram para a história por quê? Porque apesar das dificuldades que eles enfrentaram, eles conseguiram propagar o Evangelho. Eles conseguiram levar, eles conseguiram subtrair de Jesus tudo o que era necessário para poder dar continuidade a um legado que Deus entregou na mão deles. E hoje está entregando na minha e na sua vida. Nós vivemos em um país em que nós temos liberdade de adorar a Deus. Existem nações como China, como Coreia do Norte, como países principalmente da Ásia, na janela das 10h40, se você pesquisar, em que uma página da Bíblia, se você saber que você está com uma página da Bíblia no seu mundo, você não pode ler a Bíblia, você não tem liberdade. O Brasil é um país laico, não é laicista, laicista é ateísmo. Laico, com liberdade. É por isso que há uma propagação. Então, nós temos a liberdade. Hoje nós estamos aqui com liberdade. Talvez se nós estivéssemos um país onde não pudesse, já teria um vizinho na porta do Judá já batendo e falando que nós estamos falando de Cristo e nos impedindo, mas nós temos essa liberdade. Então é isso que Nero fez lá atrás, jogando para que o povo seguisse por determinação e não por submissão e reconhecimento de quem é Jesus. Daí se começa o que nós chamamos de paganismo, costumes pagãos, coisas que Deus abomina. Começa a fluir no meio do Evangelho. Aí a presença do Espírito Santo sai, porque a glória, ela é só de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Aí começa a ter dificuldades, os discípulos novamente, e aí vem essa ideia, não se vê aceitação, não se vê esse renúncia, e aí passa o tempo e vai se perdendo o foco do que é, mas depois vão se levantar, porque quem não sabe, quem fez a reforma protestante foram padres,
Martinho Lutero. O padre que traduziu a Bíblia para o brasileiro é o padre João Ferreira de Almeida. Porque eles leram a Bíblia, porque muitos não sabem, é porque você pegar toda a história, você vai ver que tinha uma fase em que eles passavam o veneno nas páginas da Bíblia para as pessoas não lerem, para não ter o entendimento. E aí então, houve-se dificuldades. Então esses padres observaram que algumas coisas, como eles tinham essa liberdade de ler, de conhecer, eles viram que não era bem isso. Precisava ser reformulado. Então surgem esses homens, como Cisnes, como grandes homens que levantam e revolucionam e nos dá a liberdade hoje de estarmos aqui. Então o entendimento, ele vem até nós. Eu disse bem no início do livre-arbítrio. Deus vai te dar a liberdade até um certo ponto em que eu posso conhecer a verdade, eu posso ser cristão hoje, falar, não quero mais servir a Cristo, e não vou servir. Porém, eu sei, dentro do meu entendimento, do meu intelecto, que Deus fez todo um plano de salvação para me salvar, para me dar o privilégio de um dia estar na eternidade. E eu não o fazendo, isso trazerá consequências, às vezes, catastróficas para a nossa vida. Porém, Deus quer que nós o sirvamos voluntariamente. É tanto que você vai ver Jesus falando dos discípulos, vem e segue-me. Ele falou, não, eu quero você. Não, Jesus não obriga, vem e segue-me. Eles eram livre-arbítrio, podia decidir se eles queriam ir ou não. Mas os discípulos olhando, vendo já Jesus, eles nos seguem. Então nós, quando vemos Cristo fazendo esses sinais, quando vê Jesus fazendo perguntas, você vai ler a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, Jesus vai fazer perguntas, Jesus vai conversar, Jesus vai dialogar. Outra situação em que a pessoa, Jesus fala, acontece mais ou menos isso, Marta e Maria, quando Marta está lá, Jesus fala, tu crê, Marta, na ressurreição? Ele falou, não, eu creio na ressurreição dos últimos dias, que ela está lá na frente. Ele falou, não, tu crês, se tu crês, esperar a glória de Deus e tal. Mas ela está meio assim, então Jesus vai travar um diálogo com ela, ó, vários versículos, para poder trabalhar no coração. É isso que Deus faz nos nossos corações. Ele trava diálogos conosco. É igual eu falei, há dias que nós vamos estar em alta, há dias que vamos estar em baixa, mas Jesus não vai nos abandonar. Independente da circunstância, Jesus é o fiel amigo. Jesus ele vai estar todos tempos em todos os lugares. Porque hoje ele está à destra do Pai. E ele é onisciente. Hoje ele vê tudo, sabe de tudo, vê todas as coisas, está vendo tudo, contemplando. Aqui nós estamos aqui agora, possivelmente no meio de mais de 20 corações aqui, cada um está pensando em alguma coisa, imaginando alguma coisa, alguns estão concordando, talvez alguns estão em dúvida, talvez outros estão... Mas Jesus sabe, Jesus entende, Jesus espera, Jesus conhece, e sabe que se nós nos posicionarmos favoravelmente, Jesus vai usar aquilo que nós mesmos falamos, que o Pai vai falar que o Espírito é mudo e surdo. Quando ele vai repreender o mal, Jesus o mesmo tempo, Espírito mudo e surdo, sai dele. Foi o que o Pai disse com ele no início do diálogo. Então, às vezes, Jesus está usando, a resposta está naquilo que você mesmo está dizendo. E Jesus quer lhe abençoar. Vai acontecer lá, você vê em Mateus capítulo 8, Jesus descendo da oração, chega um homem leproso diante de Jesus e fala assim, Senhor, se tu quiseres, se tu quiseres, eu posso ser limpo. Mateus capítulo número 8. E Jesus falou assim, eu quero ser limpo. Automaticamente. Jesus olha a situação em que ele chega e fala diante de Jesus, Jesus fala assim, eu quero ser limpo. Então o desejo de Jesus, Jesus quer nos abençoar, Jesus quer nos transformar, Jesus quer fazer coisas sobrenaturais, mas tem que saber se eu quero, e eu tenho que ir até Jesus, e quando eu vou até Jesus, Jesus faz o sobrenatural acontecer, porque não há ninguém que impeça Jesus de trabalhar. Eu creio, sim. Existia um homem chamado Gamaliel. Quando o evangelho estava sendo propagado pelos discípulos, esse homem era um homem muito sábio, era um dos maiores escribas e fariseus daquela época. E ele chegou e falaram assim, vamos deixar isso aí, vamos deixar os caras pregar, vamos dizer na nossa linguagem, vamos deixar eles pregar para ver o que vai dar. Se for de Deus, vai avançar. Se não for de Deus, vai parar como... E ele fala de outras religiões que já tinham parado naquele tempo. E o evangelho foi cortando os anos. 2017 anos, o evangelho está cortando. Está pessoas ainda estão conhecendo pessoas. Eu falo de números quando eu falo, eu sempre gosto de apontar, eu falo do poder do evangelho. Se você for aqui no Belenzinho, você tem a liberdade, sempre no último domingo do terceiro mês, por exemplo, dia 30 de março, por exemplo, dia 30 de junho agora, sempre tem batismo de pessoas que aceitam a Cristo como único e suficiente Salvador. Eu não estou falando de pessoas que reconciliam a Cristo. Você pode ir lá,
de 2.300, 3.000 almas. Só a grande São Paulo. Pessoas que ainda aceitam a Cristo como seu Salvador. Pessoas que ainda reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pessoas que entendem o propósito disso, porque que sentido teria Jesus deixar a sua glória, se fazer homem, se materializar só para se tornar um mártir? Jesus fez com propósito. Deus é ordeiro e organizado. Então quando Deus aponta lá, ele nascerá um, nasce Jesus. E Jesus faz todo o caminho e morre na cruz do Calvário. E hoje você tem essa liberdade. Pode ir, se você quiser, você vai ver lá quase 3.000 almas. Porque o fundamento do Evangelho, mais do que qualquer coisa, é que as pessoas possam ter essa oportunidade de receber o benefício de Deus. E o maior dos benefícios, a vida eterna. Porque vida eterna é para sempre. Nós vivemos em média, Salmo 90, de 70 a 80 anos. No passar disso é pela nossa robustez. Mas a eternidade é para sempre. Não acaba. Não vai parar. A pregação que eu me converti foi uma pregação exatamente sobre a eternidade. O reverendo naquela época que ministrava, congregar na presbiteriana, ele falou que muitos aqui conhecem, os irmãos, vocês vão conhecer, mas nós que somos de Minas conhecemos o pico da Ibituruna, 1.300 metros de altitude. Ele pregando, ele falou que se um passarinho pegasse e desmanchasse a Ibituruna todinha no bico, não seria um segundo na eternidade. Eu falei, rapaz, esse cara não será um segundo na eternidade, porque eterno é eterno. Eterno não acaba, eterno não tem fim, eterno é para sempre. Então quando renunciamos qualquer coisa nesta vida para viver uma eternidade, nós estamos trocando momentos aqui, não é para uma eternidade. E é uma eternidade com Jesus, é uma eternidade com Deus. É querubins, serafins, tudo lá adorando a Deus e você lá. Aí nós vamos ter todo um processo que vai ser uma outra pregação das bodas de cordeiro, que é arrebatamento, mas Jesus fez tudo perfeitamente. A Bíblia ela é perfeita. Então, 1.300 metros, cara, um passarinho. Meu, que um passarinho? Meu irmão falou do pardal aqui. Se juntar o pardal dele e a andorinha, não consegue. Não vai dar um segundo na eternidade, rapaz. Como pode? Glórias a Deus. Deus é grande e faz coisas grandes e pensa grande. Mas eu falo assim, não, então quando o homem pecou, Deus fez pecado. Lógico que não. Deus é Deus, Ele é soberano. Ele só fez só que Ele queria. Não é que Ele tem que provar, mas Ele queria mostrar que é possível voluntariamente servir a Deus por amor. É o que a senhora ali deu no Salmo 51, versículo 12, nós dizemos assim, coloca em mim um coração voluntário. Algumas traduções vai dizer assim, para obedecer, para fazer voluntariamente. É isso que Davi está expressando. Quando Davi escreve o Salmo de número 51, Davi tinha pecado, cometido um erro muito grave. Ele tinha adulterado com Betseba e ele estava na situação. Então ele escreve o Salmo 51. Se você ler os versículos anteriores, ele vai usar o nome de uma planta chamada isopo. Essa planta era uma planta que usava para fazer limpeza, deixar a pessoa limpa. Aí ele falou assim, limpa-me com isopo. Ele queria que a transgressão dele não passasse. E ele vai falar nesse versículo aí, não retire de mim o teu espírito. Porque a presença de Deus, se sair do homem, não sobra nada. O homem sem Deus não é nada. Perece, padece, fica iludido, fica confundido, fica sem rumo. Mas quando você conhece a Cristo e tem essa liberdade, Jesus beneficia, além de beneficiar, Ele dá eternidade. Esse pai aqui, ninguém consegue arrancar e falar que Jesus não era o Messias da vida dele. Ninguém consegue falar que ele não era o Salvador, porque ele teve um encontro pessoal com Jesus. Ele viu uma situação que andou a vida dele inteirinha. E ninguém conseguiu resolver. E Jesus conseguiu resolver. E Jesus trouxe solução. Algo que aconteceu, que nós passamos por muitas situações a vida inteirinha. E Jesus está ali. Deixa eu entrar. Deixa eu te ajudar. Anda comigo. Deixa eu andar com você só um pouquinho. Jesus fica ali só esperando. Faça uma oração simples. Seja sincero. Você crê? Não crê, mas me ajuda, Jesus. Jesus está ali pronto, à disposição. Todo momento que ele está na eternidade. Jesus lá não tem tempo. Não, nós estamos aqui. Já estamos em 10 horas. Mas Jesus está lá na eternidade. É o eterno presente de Deus. Porque se tivesse passado, ele não seria Deus. Mas ele está na sua eternidade, contemplando. Então ninguém consegue tirar. Alguém que tem um encontro real com Jesus, ninguém arranca. Se você falar, a pessoa desviou que não conheceu Jesus de verdade. Porque eu falo
com propriedades. Eu falo de causa. Eu falo igual eu disse aqui. Houve situação na minha vida que eu ficava entristecido. Mas quando eu conheci Jesus, que Jesus encostou na minha vida e tornou fiel amigo, nunca mais. Saio para evangelizar, vou nas favelas, saio de madrugada, saio de dia, encontro pessoas com necessidade, pessoas drogadas, pessoas com coisa de maconha. Não temos dificuldade de falar de Jesus, porque nós sabemos Deus. Vemos pessoas que você chega para falar de Jesus, que ouve, que vai para a igreja, que Jesus transforma, porque quando Jesus chega, algo diferente acontece. Aleluia. Jesus entrou, algo diferente acontece. Você vê que ele está na cruz, está no meio daqueles dois homens. Algo diferente aconteceu. Um não quis, o outro quis. O que quis? Hoje mesmo, foi primícia. Foi o primeiro, hoje mesmo. Por que Jesus falou hoje mesmo? É eternidade. Lá na eternidade só tem o eterno plano de Deus. Não tem passado lá. Amanhã não. Hoje mesmo. Morreu, amanhã está na eternidade. Fecha os olhos aqui e amanhã está na glória. Na eternidade. Então, Jesus fez esse grande feito por esse pai. Esse pai viu falar de Jesus. Foi até Jesus. E Jesus, o vendo, não deixou passar fora. Mas trouxe eles para fora. Jesus sempre quer nos trazer para perto. Quem está perto de Jesus é sem beneficiar. Não vi ninguém. Dá um exemplo para você ver. 5.000 pessoas. Manda os discípulos, manda embora, não sei o quê. Aí vai lá, não. Então dá a bola de comer para eles. Os discípulos, dá a bola de comer. 5.000 pessoas, senhor. No mínimo 200 de dinheiro. Eu não consigo calcular esse 200 de dinheiro na minha época, né? Se fosse real, dólar, euro, eu conseguia fazer uma continha básica aqui. Mas se fosse 200 mil reais para trazer esse povo lá. E eles não conseguem. Eles vão falar, não, manda o povo assentar. Como é que Deus vai organizar? Manda sentar de 50 em 50, de 30 em 30, senta todo mundo aí. O que tem aí? Ó, tem um menino aí, um menininho aí, 5 pães e 2 peixes. Meu, para pra pensar. 5 pães e 2 peixes, para nós que está aqui em 20. Pensa aí. 5 pães e 2 peixes. Para nós que está em 20 aqui. Não dá nada. Deus fala, não, aí vamos orar. Jesus levanta os olhos, porque tudo que Jesus fazia era para a glória de Deus. Você vai ver Jesus chegando em determinadas situações. Pai, eu faço isso para a tua glória. O grande segredo da nossa vida é fazermos as coisas para a glória de Deus. Se Deus, as pessoas perceberem que você faz, você será diferenciado, vocês vão ver você de uma forma diferente. Então Jesus chega, então está lá o povo, em volta de Jesus. E está ficando tarde, o povo deserto, andando com fome, com sede. Jesus vai lá e pega 5 pães. Eu não consigo, eu tecnicamente não vi nenhum cientista, ninguém comprovando ainda como foi feita essa multiplicação. Eu sei que ele multiplicou 5 pães e 2 peixes, e ainda sobrou, o povo comeu. A Bíblia diz estatisticamente aproximadamente 5.000 pessoas, entre homens e crianças, tudo lá, e ainda sobrou 12 cestos de pão. Comeu, sobrou, porque quando estava Jesus, como sobra ainda leva para casa ainda. Irmão, Jesus está sempre pronto a nos beneficiar.